Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo para trazer a vocês através do canal Social Cristão. Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021. Peço que dê o like ou dislike, ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e aperte no sininho. Faça a opção todas para receber notificação do próximo vídeo e me ajude a combater o obscurantismo, o falso moralismo, a mentira, tanto desse necrogoverno como também dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis ao fanatismo religioso, como se Bolsonaro fosse o Messias, usando o texto da Bíblia fora de contexto para dar apoio à sua ideologia beligerante. O assunto que estarei trazendo hoje é: em meio à volta da fome no Brasil, frigoríficos são os que mais enriquecem. Denúncia de Eduardo Moreira. Meu comentário. Gente, eu quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário, que é sobre a fome que voltou ao Brasil, que tinha sido debelada nos governos de Lula e Dilma, ou resumidamente nos governos do PT. Para isso, quero mostrar o período do governo PT e depois do governo PT. Estarei usando duas colunas. A coluna 1 para o governo Lula e Dilma, a coluna 2 para o governo Temer e Bolsonaro. A coluna 1, o período do governo do PT, anos 2003 a 2016, regime político e econômico, socialismo democrático ou capitalismo, ou seja, nem socialismo radical e nem capitalismo radical. Coluna 2, governo Temer e Bolsonaro. Bolsonaro é um período de 2017 a 2021, regime político adotado: capitalismo neoliberal. Coluna 1, governo Lula e Dilma. O primeiro item: Lula, desde o seu discurso de posse em 2003, já demonstrou se preocupar com as pessoas que viviam na extrema pobreza, que passavam fome e já constavam no mapa da fome da ONU. Por conseguinte, ele convocava todos a se unirem ao combate contra a fome. Coluna 2, Temer e Bolsonaro. Item 1, no governo Temer, as primeiras medidas do governo Temer foi a aprovação da emenda constitucional que congela os gastos públicos por 20 anos e que diminui, em termos reais, os recursos disponíveis para a saúde, para a educação, assistência social e segurança alimentar e nutricional, entre outros. Item 1.1, a reforma trabalhista que resulta na precarização das relações de trabalho e na diminuição da renda dos trabalhadores e das trabalhadoras.
1.2. No governo Bolsonaro, a crise se aprofundou, mais ainda com a aprovação da reforma da Previdência e os cortes de benefícios sociais e a pandemia. Coluna 1, governo Lula e Dilma. Item 2. Uma de suas primeiras medidas foi a criação do programa Fome Zero, que foi criado em 2003 pelo governo federal brasileiro durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o site do programa, no Brasil, em 2003, existia 44 milhões de pessoas ameaçadas pela fome. Programa esse que foi apresentado na ONU e que foi adotado pela Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, organismo da ONU. Coluna 2, governo Temer e Bolsonaro. Item 2, no governo Temer e de Bolsonaro, 3 anos depois de o Brasil sair do mapa mundial da fome da ONU, o que significa ter menos de 5% da população sem se alimentar o suficiente. O velho fantasma volta a assombrar as famílias brasileiras, não só no Nordeste e no Norte, mas em todo o país. Coluna 1, Lula e Dilma. Item 3, José Graziano esteve à frente da FAO como diretor-geral entre 2012 a 2019. Foi nessa condição que anunciou em 2014 que o Brasil deixava o mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Coluna 2, item 3. O desmonte das políticas de segurança alimentar iniciado na gestão de Michel Temer, MDB, e aprofundado durante o governo de Jair Bolsonaro, sem partido, deixaram o Brasil em uma posição de fragilidade para garantir a alimentação adequada da população em meio à pandemia do novo coronavírus, chegando a 13,5 milhões de pessoas nessa condição. Estimativas apontam que em 2019 desse número chegou de 13,88 milhões de pessoas. Segundo as pesquisas revelam que 19 milhões passaram fome no Brasil no fim de 2020. E o que dizer de hoje, com o aumento da inflação? Eu trouxe esses dados para informar os motivos pelos quais hoje estamos repercutindo essa triste notícia, que em meio à volta da fome no Brasil, frigoríficos são os que mais enriquecem. Denúncia de Eduardo Moreira. Voltando ao assunto principal, que é o levantamento realizado pelo economista Eduardo Moreira em seu canal de YouTube, que fala que no contexto do surgimento do garimpo de ossos, 4 grandes frigoríficos nacionais marcam o crescimento no valor de mercado
em 63 bilhões nos últimos 12 meses, sendo 18 bilhões apenas no último mês, que equivale à metade do valor do auxílio emergencial da população. Vejamos o vídeo. Olá, meus queridos amigos e amigas. Desculpe o pequeno atraso para poder entrar nessa live, mas eu estava finalizando o levantamento de uns dados que surgiram para mim essa manhã e me deixaram absolutamente chocado. Vocês vão ver agora, durante essa live de hoje, talvez, o dado mais impressionante, que melhor ilustra, que melhor retrata o absurdo que estamos vivendo, o inferno que estamos vivendo. Minha intenção hoje era dar várias notícias para vocês, mas não vou dar. Eu vou dar somente essa notícia, explicando ela, como cheguei até esses dados, o que me chamou a atenção, e aí pedir para todos e todas que estão aqui compartilhar esse dado. É o dado que, para mim, melhor define, melhor retrata, melhor ilustra a que ponto chegamos como sociedade. Um dado que, por incrível que pareça, não vi em nenhuma manchete, não vi em nenhum jornal, não vi sendo comentado por nenhum analista, mas que hoje, fazendo o relatório que a gente envia agora para todos os nossos alunos e alunas do grupo, que faz parte da nossa comunidade de educação financeira, passamos a fazer esse relatório algumas semanas, e aí todos os dias, olhando os dados, de repente, um dado começa a se repetir, e aquilo começa a me chamar a atenção. Até que hoje o estalo. E aí, depois do estalo, o estudo. Um estudo rápido. E esse estudo tem que ser aprofundado. Foi um estudo que eu fiz, esse levantamento, nos últimos 30 minutos, para poder trazer para vocês a notícia, o descalabro, o absurdo. E é isso que a gente vai ver hoje. E é só isso, e ao mesmo tempo tudo isso, que a gente vai ver nesse encontro de hoje. Eu já peço para todos e todas compartilharem agora e depois de terminar de assistir essa notícia. Eu peço que todos e todas comentem isso nos seus grupos. Isso que vocês vão ver aqui são dados, fatos. É uma notícia factual e deveria deixar todos chocados. Duas coisas se unem para me fazer levantar esses dados e chegar até vocês com essa notícia que vocês vão receber agora. A primeira, uma capa absolutamente chocante do jornal Extra há 2 dias atrás. Essa capa que ilustra 2 jovens catando restos de carcaças de boi para poder se alimentar e poder matar uma fome que não é só deles, com certeza. É de suas companheiras, companheiros, filhos e filhas, pais e mães, que fazem parte de um contingente de mais de 110 milhões de pessoas no Brasil que vivem uma situação de insegurança alimentar. Mais de 20 milhões, uma situação de fome. E é impossível ver uma cena dessa e dormir tranquilo, e tirar ela da cabeça, e deixar que daqui a uma semana isso passa, e não vai te machucar mais, não. Não!
aquele pedaço que cada um e cada uma de nós guarda dentro de si, que ainda é humano, não nos deixe dormir tranquilo depois de ver uma foto dessas. E aí, logo depois de ver essa foto, com essa foto na cabeça, alguns dados começam a se repetir. No relatório diário que a gente envia para os nossos alunos e alunas do grupo, que a gente ensina educação financeira. E aí, há 3 dias atrás, nós enviamos essa que é a primeira página, a capa do relatório, onde a gente mostra como performaram os ativos no Brasil e do mundo, os ativos financeiros. O Ibovespa, o dólar, a taxa de juros, o S&P, o Nasdaq, o ouro, as principais ações que compõem o Ibovespa, Vale, Itaú Banco, Petrobras, fala como é que está o CDI no dia, no mês, traz ali um resumo das principais notícias e traz também as 5 maiores altas e as 5 maiores quedas do índice Ibovespa. As ações que mais subiram e as ações que mais caíram. E esse aqui é o relatório de 3 dias atrás. As 3 ações com maior alta no índice Ibovespa no dia 27 de setembro. MRFG3. Sabe que empresa é essa? Mafrig. Enquanto nesse dia o índice Bovespa ficou próximo ali ao 0 a 0, quase não oscilou, subiu 0,27%, a ação da Mafrig, frigorífico, subiu 7,15%. A ação de BRFS3, que empresa é essa? Brasil Foods, a junção de Sadia e Perdigão, também uma empresa de proteínas, de carne, subiu 7%. E aquilo me chamou a atenção. Destaque, eu falei no dia, para as empresas do setor de proteína, para os frigoríficos. No dia seguinte, a Bolsa tem uma queda gigantesca, 3,05%, motivada por preocupações fora do Brasil, o discurso da secretária de Tesouro americano, a expectativa da diminuição do programa de recompra de títulos dos Estados Unidos, o problema da Evergrande na China. A Bolsa Brasileira teve uma das maiores quedas dos últimos meses, caindo 3,05%. E aí, olhando o relatório e preparando o relatório, eu vi que das ações que compõem o Ibovespa, 87 ações tiveram queda. E só 4 fecharam o dia em alta. Das 4 que fecharam o dia em alta, novamente, a coincidência. BEF3, BEEF3, até uma brincadeira para fazer o nome parecer beef em inglês, que é carne, né? Que empresa é essa? Minerva, um frigorífico também. Uma empresa produtora de carne, de proteína. Qual a outra ação das 4 únicas que subiram, que também subiu, nesse dia de queda brutal do Ibovespa? BRFS3, Brasil Foods. Aquela empresa que foi a junção da Sadia com a Perdigão. E qual a outra que também subiu? MRFG3, Mafrig, o outro frigorífico. Hoje, preparando o relatório novamente, aqui o relatório de hoje, com as notícias de hoje, com todos os dados de hoje, relatório que vai para os nossos alunos e alunas. Qual a empresa que está lá como segunda maior variação de ontem, novamente, sendo destaque do Ibovespa? JBS-S3. A empresa JBS, tão famosa, até por motivos não tão bons, mas uma das maiores empresas produtoras de proteína do mundo. E aí me vem a conexão. A fome, miséria e as pessoas correndo atrás de ossos
para poder se alimentar e alimentar sua família, e nos mesmos dias onde a fome é o destaque, as empresas que produzem carne são as que mais sobem na bolsa. E aí eu resolvi fazer um estudo simples, que foi o que deu para fazer agora, na última hora. Eu peguei as 4 principais empresas do setor no Brasil, que são a JBS, a Marfrig, a Brasil Foods e a Minerva. Essas 4 empresas, que são as empresas que produzem carne e fazem do Brasil um dos 3 maiores produtores de proteína do mundo, seja carne bovina, seja carne de aves. E resolvi fazer uma comparação. Primeiro, uma média simples do valor das ações dessas empresas contra o Ibovespa. E depois, uma média ponderada. Foi o que deu tempo para fazer em 30 minutos. Pesando, ponderando, considerando o valor de mercado de cada uma dessas empresas. Ou seja, dando mais peso para as empresas maiores e menos peso para as empresas menores, para ver como a ação dessas empresas se comportou em relação à economia, às empresas que compõem o Ibovespa ao longo do último ano e ao longo dos últimos meses. E o gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico que eu cheguei, é esse aqui. Isso aqui é o gráfico que compara a performance da Bolsa Brasileira, que representa, claro, de maneira ponderada porque as empresas têm pesos nesse índice, uma parte da economia brasileira. E você vê em azul na tela a linha que é o quanto o Ibovespa subiu desde um ano atrás até hoje. Veja o que aconteceu nos últimos dias. Seja na média ponderada, seja na média aritmética, o valor das empresas produtoras de carne no Brasil explodiu. Explodiu. Enquanto isso, o que aconteceu com o valor das outras empresas todas? Que, veja bem, até leva essa explosão dos preços das ações do setor de proteínas que compõe esse índice. Ou seja, sem elas, o índice teria caído ainda mais. Mas o índice Bovespa caiu constantemente ao longo dos últimos 3 meses, enquanto ao longo dos últimos dias e semanas o valor dessas empresas explodiu. Vamos fazer conta para poder entender o que isso significa? Isso significa, e eu fiz a conta aqui, pegando o valor de mercado dessas empresas, que principalmente por causa do ganho das últimas semanas, ao longo do último ano, essas 4 empresas que produzem carne no Brasil aumentaram o seu valor de mercado em 63 bilhões de reais ao longo dos últimos dias e semanas, no mesmo período em que essa foto aqui toma conta dos jornais, das redes sociais e mostra a miséria da fome, as só quatro maiores empresas de proteínas do Brasil deram aos seus donos, famílias que são donas da maior parte das ações dessas empresas,
deram aos seus donos um ganho de 63 bilhões de reais. Sabe qual o orçamento do auxílio emergencial para 2021? Notícia aqui do portal IG de Economia de setembro: 40 bilhões de reais. Para as dezenas de milhões de pessoas do Brasil que vivem uma situação de fome, de desemprego, de caos, tão tristemente e chocantemente ilustrada por uma foto como a desses dois jovens catando carcaça de carne para poder se alimentar, nesse mesmo Brasil, as empresas produtoras de carne explodem o valor das suas ações na bolsa e dão um ganho de 63 bilhões de reais para os seus donos. Isso, para mim, é o retrato do inferno que esse modelo econômico nos trouxe. Isso, para mim, é o retrato do inferno que a gente vive no país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Isso, para mim, é o inferno a que nos trouxe Paulo Guedes e sua turma. Isso, para mim, é o inferno que vira festa e comemoração nos escritórios da Faria Lima, dos bancos de investimento que estão batendo recordes de lucros. Na mesma semana em que jovens negros catam carcaça de carne para poder sobreviver, brancos, ricos, moradores dos escritórios de ar-condicionado da Faria Lima celebram um ganho de mais de 60 bilhões de reais no período de maior crise e pobreza do Brasil. Eu não aceito viver num país assim. Eu não aceito viver num país comandado por Guedes e Bolsonaro. E eu vou lutar até o fim para que essas duas notícias não aconteçam na mesma semana. O meu carinho a todos e todas vocês que acompanham essa live. Compartilhem esses dados. Ninguém pode dormir tranquilo num país assim. Um bom dia. Gente, o que eu quero mostrar com esse vídeo é que as políticas que deram certo, que tiraram as pessoas do mapa da fome da ONU e elevou a economia do país à sexta economia no ranking das maiores economias do mundo, é a política que foi implantada pela esquerda, que é criticada e demonizada pela grande mídia e as elites do país, enquanto que a política econômica que foi adotada pela direita, ou seja, pelo capitalismo neoliberal, que levou o país de volta ao mapa da fome da ONU, conforme a estatística da FAO, e a economia do país foi rebaixada para a 14ª economia do mundo. Quero agradecer a todos que estão acompanhando nosso canal. Peço que me ajude a divulgar os vídeos, compartilhando-os com outras pessoas. Por favor, deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo.